4 horas e 32 minutos, um ótimo dia para você. Hoje já é terça-feira, eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para te fazer companhia nessa madrugada ao vivo aqui no SBT Notícias. E nós vamos juntos até às 6 horas da manhã. Seja muito bem-vindo. Bom, eu já começo te contando uma história de um crime brutal que aconteceu no interior de São Paulo. Que monstro, né? Quanta crueldade. O ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, passou por momentos de tensão durante um assalto. Foi enterrado em Chapecó, em Santa Catarina, o corpo de um policial militar morto por assaltantes. Na procura pelos criminosos, um dos bandidos morreu num tiroteio com a polícia e um menor de idade foi apreendido. Em Brasília, um homem aparentemente embriagado depredou uma delegacia. Essa segunda-feira foi dia de São José, que é o padroeiro da chuva. Para o agricultor nordestino, hora ideal de pedir aquela ajudinha para os céus para garantir a lavoura e a fartura no sertão. Não pode perder mesmo, né? Mas apesar de toda a reza, não choveu em Angicos, mas os agricultores, claro, vão continuar pedindo a São José que mande pelo menos um pouco de água nos próximos dias. Aliás, o outono começa hoje à tarde, viu? E a promessa é de mais chuva nas regiões que vêm sofrendo com a seca nesses últimos meses. 4 horas e 42 minutos e o Facebook investiga o vazamento de dados de 50 milhões de internautas nos Estados Unidos. Ainda nas notícias internacionais, um funcionário do consulado francês em Jerusalém foi preso acusado de tráfico de armas. O homem de 24 anos usava o veículo consular para transportar as armas entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Além dele, outros 2 suspeitos foram presos enquanto faziam uma viagem, carregando pistolas e rifles. A embaixada da França em Israel não se manifestou sobre o caso. E o presidente americano, Donald Trump, pretende punir traficantes com a pena de morte. A proposta faz parte de um plano de controle de drogas apresentado pelo republicano esta noite. O governo brasileiro acompanha o caso de um turista gaúcho que morreu atingido por uma bala perdida no Uruguai. 3 adolescentes renderam um carteiro e roubaram encomendas que seriam entregues na tarde dessa segunda-feira. Os ladrões agiram de forma violenta, como mostram imagens registradas por câmeras de segurança. Um homem foi preso por agredir 2 cachorros no Espírito Santo. Ele foi filmado jogando um dos animais por cima de um muro. E essa não é a primeira vez que aconteceram as agressões. Que bom que tem gente para passar um exemplo positivo como esse, né? E a gente fala agora sobre um crime que tem colocado muitos homens atrás das grades, que é o não pagamento da pensão alimentícia. E nem os pais famosos escapam. O ator Dado Dolabella é um exemplo. Ele já está há mais de 40 dias preso e não tem previsão de saída. A repórter Márcia Dantas traz todos os detalhes desse caso. A polícia esclareceu o caso e apresentou os acusados de matar a adolescente Lorena, de 17 anos, no Maranhão. O corpo da menina só foi encontrado agora, 10 meses depois do crime. Em Salvador, a polícia prendeu em flagrante um homem que invadiu um hospital e tentou matar a companheira a facadas. A mulher foi esfaqueada 17 vezes. O motivo do crime? Ciúmes. Que absurdo. Em um outro caso muito parecido, foi registrado em São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano. O crime aconteceu nessa casa aí que você vê, bem humilde, onde uma mulher foi esfaqueada pelo marido após uma discussão entre o casal. Ivonete Maria dos Santos recebeu pelo menos 16 golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Após o feminicídio, o autor do crime foi linchado por populares que usaram pedras para agredi-lo. Ele chegou a ser socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida. O casal estava junto há cerca de 1 ano e não tinha filhos. E um agente penitenciário morreu baleado durante uma confusão no complexo prisional em Recife. Sabe quem atirou? Um detento. Às 4h59, um morador de rua ajudou a salvar a vida de um homem e 2 crianças. Eles estavam em um carro que pegou fogo. Agora são 5 horas em ponto dessa terça-feira, dia 20 de março. Nós seguimos juntos ao vivo com SBT Notícias. Bom dia para você que vai acordando junto com a gente. Um idoso foi morto a tiros logo depois de sacar R$35 mil numa agência bancária de um bairro nobre de São Paulo. O assassino fugiu com dinheiro. Violência sem fim em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Nessa segunda-feira, 3 pessoas morreram e uma criança precisou ser levada ao hospital depois de ser atingida por disparos. Só paz, né? É tão difícil a gente conseguir isso. E essa noite, na zona oeste do Rio, 2 homens foram presos durante um assalto a uma loja. Uma arma foi encontrada e apreendida com os criminosos.
Um bispo, 4 padres e um monsenhor, além de funcionários da Diocese de Formosa, no interior de Goiás, foram presos nesta segunda-feira. Eles são suspeitos de desviar mais de 3 milhões de reais, sabe de onde? Das doações que eram feitas pelos fiéis. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil disse que ainda avalia o caso e que aguarda uma definição da assessoria jurídica para poder se manifestar. Bom, agora olha esse caso, que absurdo. Um bebê de apenas 7 meses de vida foi jogado pela própria mãe de uma ponte de 36 metros em São Luís, no Maranhão. O resgate foi feito por policiais e emocionou. Milagre, né? Saúde para essa criança. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de habeas corpus coletivo que pretendia impedir a prisão de condenados em segunda instância. Ele alega que os casos devem ser decididos individualmente e pressiona a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, a pautar o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E a caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país já começou com confusão. No interior gaúcho, manifestantes contra e a favor do petista entraram em confronto. A Justiça Federal do Rio deve repetir as audiências da Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Numa cidade no sul de Roraima, venezuelanos foram expulsos de um prédio e tiveram roupas e objetos queimados. Tudo aconteceu na cidade de Mucajaí, quando moradores participavam de um protesto contra a morte de Eulis Marinho de Souza, de 49 anos. O assassinato teria ocorrido no mesmo local onde houve uma briga entre venezuelanos. Revoltados, os manifestantes invadiram o prédio abandonado, onde um grupo de imigrantes vivia, e queimou o que encontrou pela frente. Eles também interditaram a BR-174, mas não há registro de feridos ou de presos. 5h15 e a mineradora Hidroalunorte admitiu pela primeira vez que descartava água não tratada nos rios do Nordeste do Pará. A empresa norueguesa foi notificada 8 vezes pelo vazamento de rejeitos. A população do município de Barcarena sofre com os efeitos da contaminação. E em Brasília, começou o principal encontro para discutir os recursos da água em todo o planeta, com chefes de Estado de várias partes do mundo. A previsão é de que cerca de 40 mil pessoas passem pelo fórum até a próxima sexta-feira. E nós precisamos ainda também de muita conscientização, né? Dá aquela fechadinha na torneira, toma um banho mais rápido, que a gente cuida um pouquinho mais do nosso planeta. Agora a gente dá um giro pelas principais notícias ao redor do mundo. Quem traz as informações pra gente é o nosso correspondente internacional, Sérgio Uti. Valeu, obrigada, Sérgio. Bom, e a gente agora fala que a gente segue acompanhando, né, o caso da vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, porque o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, mudou a versão dada na sexta-feira sobre a munição utilizada para matar a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Na ocasião, ele disse que as balas teriam sido roubadas de uma sede dos Correios que fica na Paraíba. O presidente nacional do PSOL disse em Brasília que o partido vai entrar na justiça contra pessoas que divulguem informações falsas de Marielle Franco. O assassinato de Marielle Franco trouxe à tona a discussão sobre os crimes contra ativistas de direitos humanos. De acordo com a Anistia Internacional, são quase 200 casos desde 2012. E essa luta, claro, tem sim que continuar. Agora são 5h32 e o rombo nas contas da segurança pública do Rio de Janeiro passa agora dos 3 bilhões de reais. O número divulgado pelo interventor é bem maior do que o repasse que deve ser feito pelo governo federal. A Confederação Nacional de Municípios respondeu críticas do ministro da Justiça. Torquato Jardim disse que o desvio de dinheiro público revelado na Operação Lava Jato é menor do que as fraudes não investigadas nas prefeituras do país. A polícia prendeu 2 homens e encontrou 10 quilos de pasta base de cocaína na região de Santo André, no ABC Paulista. A droga estava escondida num compartimento secreto de um carro. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes desse caso. Criatividade, né? E um policial militar morreu num confronto com traficantes na Baixada Fluminense. Só esse ano, 26 PMs foram assassinados no estado. Nesta segunda-feira, um tiroteio no centro do Rio terminou com a morte de um inocente. E ainda nessa onda de violência, 3 pessoas foram mortas a tiros em Porto Alegre. A polícia acredita que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Chácaras, sítios e até fazendas agora também estão na mira dos bandidos. Na zona rural de Goiás, assaltos frequentes assustam os moradores da região. E a polícia só tem uma viatura
para fazer a segurança de mais de 400 propriedades. A gente não tem mais sossego em lugar nenhum. De volta às notícias internacionais, a Uber suspendeu os testes com carros sem motoristas nos Estados Unidos depois que uma mulher morreu atropelada. As autoridades americanas estão oferecendo mais de $100 mil para quem tiver informações que levem aos responsáveis por uma série de explosões no Texas. Até agora, 2 pessoas morreram. A reportagem é da Yula Rocha. Agora são 5h46, vamos mudar de assunto, falar de futebol. A seleção brasileira teve o primeiro contato com a bola da Copa do Mundo. Em Moscou, parte dos jogadores e a comissão técnica de Tite começaram a preparação para o amistoso contra a Rússia, que é na próxima sexta-feira. E que desde agora a gente já comece com o pé direito, né? Aqui no Brasil, a Copa do Nordeste começa a definir os classificados para as quartas de final. Das 16 equipes, só 8 vão seguir na disputa pelo título da competição. Bom, vamos falar agora do que mexe com o nosso bolso. Mais de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. Em São Paulo, o feirão Limpa Nome, que começou nesta segunda-feira e vai até o próximo sábado, está dando descontos de até 90% para a negociação de dívidas. Aí sim, né? Agora são 5h52. Vamos dar uma olhada como é que começa essa terça-feira na capital paulista? Você vê aí na sua tela imagens da Avenida 23 de Maio, bem ali na altura do viaduto Tutóia. O rodízio hoje vale para as placas com final 3 e 4. Para os usuários do transporte público, o sistema de trens e de metrôs opera normalmente. O dia ainda está bem escuro, né? A gente vê os carros com os faróis ligados. E essas são as últimas horas desse verão, que termina hoje, como o mais seco dos últimos 15 anos em São Paulo. Às 2h13 da tarde, começa oficialmente o outono no hemisfério sul. Nessa terça-feira, o calor diminui um pouquinho na capital paulista e uma frente fria aumenta a instabilidade, o que pode, de novo, causar pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Mínima de 20 graus e máxima que chega até os 28 graus em São Paulo. E a Polícia Civil prendeu em flagrante na zona sul da capital paulista 2 criminosos por receptação e desmanche de motos. Os detalhes com o Marcelo Bittencourt. Valeu pelas informações, Marcelo. E um dos criminosos que atiraram no ator Gerson Brenner, isso que aconteceu lá há 20 anos, foi preso agora em flagrante em São Paulo. Ele confessou ter matado um homem asfixiado depois de um golpe no pescoço. E um dos chefes da maior organização criminosa do país tentou subornar policiais militares para evitar a prisão. O Wellington Xavier dos Santos, o Capoava, foi capturado num sítio na Grande São Paulo, onde funcionava um laboratório para o refino de cocaína. Bom, agora o relógio já vai marcar 6 horas da manhã, é a hora em que eu me despeço e desejo um ótimo dia para você, uma super terça-feira. Obrigada pela sua companhia. O Dudu Camargo já está aqui chegando com o primeiro impacto, viu? Eu volto amanhã, a gente tem encontro marcado cedinho, a partir das 5 horas da manhã. Beijo, até mais.